Vamos lá então, pessoal, são 17 horas e 10 minutos, hoje é dia 4 de setembro de 2020, estamos aqui reunidos, né, para uma das nossas últimas reuniões desse ciclo de discussões relacionadas a contribuições para a política, para a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Lembrando que a gente teve uma extensão do prazo, né, que se encerraria no domingo passado, e a gente ganhou 2 semanas a mais de prazo, né, foram 14 dias que foram dados. Então, o prazo final para contribuições se encerra agora, no domingo, agora, nesse próximo, né. O que acontece? A gente, quando ganhou 2 semanas a mais de prazo, né, foi logo ali, às vésperas do final do prazo, o primeiro ímpeto, né, que muitos colegas acabou tendo, falou, poxa, a gente ganhou mais 2 semanas, talvez dê para a gente visitar os 7 eixos e fazer mais coisas, mas aí, olhando para o lado, assim, todo mundo já está muito cansado disso tudo, a gente tem a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, Estratégia Nacional de Inovação, e agora, mais recentemente, né, e estamos até aqui com o colega da CNI, uma feliz, né, surpresa de ver que temos a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está sendo coordenada pela MEI também, né, pela Mobilização Empresarial pela Inovação, que é muito bom, né, uma ótima notícia também. Mas aí, em meio a essas coisas todas, e é só um comentário, tá, pessoal? Na semana que vem a gente vai ter mais 2 oficinas da Estratégia Nacional de Inovação, e salvo engano meu, uma informação que recebi no outro grupo é que as inscrições para participação nas oficinas da semana que vem se encerram hoje. Então eu compartilhei no nosso grupo o link, tá, do site do MIDIC, do MIDIC não, do MCTI, MIDIC não existe mais, né, agora está debaixo da economia, fazendo essa chamada, tá? Lá não aparece que hoje é a data final, mas como eu recebi essa notícia, falei, bom, prevenindo morreu de velho, né? Então é melhor, quem tiver interesse, viu? Tô vendo aqui a Ivana, né? Tá ali prestando atenção. Ivana, ó, semana que vem, terça e quinta-feira, tá? Vai ser das 2h30 às 6h30 da tarde, as oficinas lá do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, tá ok? Legal. Bom, para a nossa reunião de hoje, o que a gente teve, né, quando a gente ganhou o prazo a mais? A gente chegou à conclusão seguinte, né, que seria melhor do que a gente ficar se aprofundando muito em todos os eixos e todo mundo já um pouco cansado, né, e com muitas atividades, vamos fazer o simples, né? Vamos pegar o formulário geral, que é o formulário base da consulta pública, e vamos trabalhar ali, porque, de certa forma, até seguindo até alguns comentários, né, as críticas construtivas que teve no documento base, o documento base tem muitas, né, muitas atividades ali, muitas tarefas até, e que extrapolam muito aquilo que é uma estratégia, né, que talvez pudesse ser uma coisa mais até de uma filosofia de trabalho, né, uma diretriz de trabalho, para que a gente possa depois fazer encaminhamento de ações mais específicas, né. Mas independentemente do que for, é aquela história, né, o que nós conseguimos fazer como grupo foi, vamos pelo simples, né? A gente trabalha no formulário geral, e em cima do formulário geral, sobrando tempo, as pessoas tendo energia, evidentemente que cada um pode ir ali, ou independente até dessa nossa reunião, que é um grupo informal, pode trabalhar em submissão de sugestões mais específicas ou coisas do gênero, tá bom? Então esse é o pé que nós estamos. Bom, no nosso grupo, né, eu vou aproveitar até o nosso colega da CNI, que está aqui, né, o Arcuri. Viu, Arcuri? A gente vem fazer uma série de reuniões e tem um grupo no Slack. E eu vou compartilhar a tela com vocês agora e vou mostrar onde está esse grupo no Slack. É um grupo no Slack que a gente tem, e eu vou pedir até, viu, Clemente, se você puder ajudar a compartilhar o link para o grupo do Slack, lá aí no Zoom, aí todos que eventualmente não estejam no Slack ainda, né, podem entrar. E aqui dentro do grupo do nosso Slack, né, eu vou até fazer referência ao Arcuri aqui mais vezes, né, Arcuri, porque eu sei que você é um dos que está chegando mais agora. A gente tem, acabou criando, né, 7 canais que acabaram ficando quase parados sobre cada um dos eixos da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, e aí tem um grupo que é o ENAPI geral, aqui que a gente colocou, que é onde tem, basicamente, né, o nosso documento base da consulta pública. Deixa eu subir aqui, vamos lá, vamos lá para a origem. Tem o documento base da consulta pública, que a gente colocou aqui, e que ainda hoje segue aberto, tá, para comentários. Então é um documento que está em formato PDF, está no Google Docs, e todo mundo que tem o link para o nosso Google Docs
pode entrar aqui, né, fazer o login devido aí, com o seu login, e vai poder fazer comentários diretamente nesse documento. Está demorando um pouquinho para carregar aqui, né, mas só para vocês saberem, o documento da consulta pública está aqui e está disponível para que as pessoas apensem comentários, tá ok? Legal. Daqui a pouco a gente volta a ele ali. Bom, ainda dentro aqui do que a gente tem no nosso Slack da consulta pública, tá? A gente tem aqui uma pasta, né, do Google Docs, que a gente acabou, do Google Drive, que a gente colocou praticamente todos os documentos da consulta pública, os relatórios de diagnóstico, de benchmark internacional, as instruções, e também os manuais até de elaboração de estratégias nacionais, né, os manuais para os guias da própria OMP, tá? Que eu acho que até é interessante que todo mundo que vai trabalhar com isso, a própria CNI que está trabalhando, provavelmente o pessoal já deve ter dado uma olhada nesses documentos, como, por exemplo, o guia da OMP sobre formulação de estratégias nacionais, tá? Bom, o que mais que a gente tem? A gente acabou colocando aqui um formulário também, o formulário geral, para que as pessoas pudessem ir apensando também comentários lá na pasta do Google Drive. Verdade seja dita, ninguém fez isso, né? E aqui a gente tem alguns comentários sobre reuniões que teve sobre a consulta pública, né? Teve uma apresentação que foi aberta, que foi feita numa reunião do Fortec. A gente colocou aqui as principais perguntas que foram feitas e o vídeo para a reunião do Fortec. O que mais que a gente tem aqui no nosso Slack para o pessoal que está chegando agora, né? Depois, a gente tem aqui, mais recentemente, né, alguns vídeos que a gente fala sobre como está organizado o nosso Slack, as nossas reuniões iniciais de discussão. Teve uma reunião bastante densa, que foi na quarta-feira da semana retrasada, na semana passada ainda, na quarta-feira, que a gente teve uma reunião que foi de 2 horas, que a gente leu praticamente de cima a baixo, todas as 120 páginas, ou pelo menos passou por elas, né, fazendo a leitura daquele documento com os comentários, e depois, na sexta-feira da semana passada, a gente acabou tendo uma outra reunião, que foi uma visita novamente àquele documento da consulta pública, mas com uma visão mais de colegas do meio empresarial, né? Então, estava lá o César Bonini, a Milene Michels, estava lá, Jadir Nunes, né, que está aqui conosco hoje, Griselda também, né, vários outros colegas, né, do meio empresarial estavam ali. Não, o João Jackson estava ali também na última reunião, né, a Letícia Covese, eu mesmo, né, trabalhei muitos anos em empresas e sigo no segmento empresarial até hoje, né. Legal. E como logo que a gente virou, né, a semana, a conclusão foi que seria interessante a gente trabalhar no formulário geral, a gente acabou colocando no nosso Slack aqui todas as perguntas do formulário transcritas aqui, né, concordo com o objetivo, sim, não, mais ou menos, né, e as sugestões, tá? E a gente foi coletando essas informações aqui, então cada um dos colegas foi colocando. Muitos dos itens que aparecem tanto aqui quanto no PDF geral, que aparece com essa figurinha desse senhor aqui, Henry Suzuki, né, que por acaso sou eu, é que acabou sendo porque eu acabei condensando muitas opiniões que iam me mandando, e eu ia procurando formular e colocar no documento, tá? Então, para não ficar parecendo que é um documento monólogo também aqui, essas opiniões aqui expressam opiniões de mais alguns outros colegas também. Mas, de qualquer forma, hoje a gente está aqui para fazer essa revisão, tá? Quando a gente terminou de fazer essa coleta de opiniões dentro de cada um dos eixos, a gente acabou terminando hoje, praticamente, com esse documento, né, mais uma vez a consulta pública que a gente tem, e especificamente esse documento aqui, que é o formulário geral, o que a gente tem, algumas respostas que eu estava querendo usar justamente como base hoje para a nossa conversa, tá ok? Só para voltar, né, Arcuri e os colegas que não estão acompanhando o nosso grupo há mais tempo, essa daqui então, esse aqui é o documento que eu vou pedir também, viu, Clemente, se você puder compartilhar também no nosso Zoom, esses 2 links, né, tanto da consulta pública, né, o documento base, que vocês vão ver que tem uma série de comentários. Esse documento ficou muito rico, tem perto de umas 20 pessoas que contribuíram com comentários ao longo de todo o documento. Comentários vão desde correção de ortografia, ou mesmo de terminologia, até algumas
outras contribuições que são mais substantivas mesmo, que dizem respeito à questão da estrutura e alguns dos princípios que nortearam, né, ou que pelo menos transparecem quando a gente lê o documento base da consulta pública, tá? Eu não vou, evidentemente, ficar relendo tudo isso, muito embora desde a nossa reunião de quarta-feira passada para agora muitas novas contribuições vieram, né, mas por que eu não vou fazer isso? Porque grande parte disso já está, né, contemplado nas nossas reuniões anteriores, que inclusive, para os colegas que estão chegando agora, estão aqui em encontros da rede. Vocês vão ver que a gente tem nos encontros da rede, a gente tem desde a chamada para a reunião de hoje, como vídeos e outros documentos, né, atas ou até transcrições parciais de reuniões antigas que a gente tem aqui, tá ok? Então, Arcúrio, você que está chegando agora, né, tem desde a pré-criação desse grupo, que foi lá para trás mesmo, que a gente estava ainda discutindo sobre cláusulas frande, consórcios, coisa do gênero. Quando caiu a ficha para a gente, falou, nossa, até consulta pública, né? Teve até uma reunião que a Patrícia, né, e a nossa colega a Isabela Pimentel, que é da OMP, também participaram, que a gente falou, nossa, até consulta pública, né? Poxa, a gente daqui a pouco publica tal, e a gente evoluiu as nossas conversas desde lá até aqui, está tudo, né, gravado ali, disponível na forma aí de vídeos, que é justamente para ajudar que tenha uma participação maior dos colegas, tá bom? Então, com isso daqui, eu acho que eu aproveitei aqui para fazer um panorama geral aqui da nossa, do que nós tivemos até agora, e antes só de entrar no tema da nossa reunião de hoje, que era fazer uma visita mesmo ao documento, né, do formulário número 1, eu vou aproveitar aqui agora e vou permitir agora que todo mundo saia do mundo. Se alguém mais que tiver algum comentário, alguém quiser fazer algum comentário sobre esse primeiro bloco, né? Agora temos aqui então a possibilidade, tá? Eu vou pedir para que quem quiser também escrever ou deixar algum comentário, não deixar de usar o chat, né? Ali o painelzinho do chat, que fica ali do lado, porque isso vai ajudar a gente na organização também, tá bom? Vamos lá, pessoal, desse primeiro bloco, dessa introdução, alguém gostaria de fazer algum comentário? Clemente, você que acompanhou tudo mais de perto, Speciale também? Não? Ninguém tem nenhum comentário, então? Só frisar o que você falou ali, que mesmo aparecendo muito, o trabalho está sendo bem horizontal. Então, acaba que nada aqui saiu só da cabeça do Henry ou de alguma outra pessoa, o Henry tem sido um ponto focal. Não, o pessoal vai ver que os comentários são inteligentes, eles vão falar, não pode ter saído da cabeça do Henry, aqueles comentários estão muito... Tem comentário inteligente, não, mas só frisar isso, que tudo que está sendo documentado e vindo aqui está sendo horizontal, e a gente é bem aberto a trazer pessoa, então continuem comentando, continuar fazendo, que está ficando muito legal. Legal, né? Perfeito. Algum comentário mais? Alguém gostaria de fazer essa bloco inicial? Porque eu já passo para o nosso foco da reunião, que a gente fazer a nossa leitura. O Speciale escreveu, por enquanto não, né? Como um bom mineiro, ele ficou quieto, mas escreveu, pelo menos. Obrigado, viu, Speciale? O Clemente é um bom mineiro, mas ele está falando também meio forçado, né, o Clemente, hoje. Mas vamos lá, então, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Henry, oi. Até quando a gente pode comentar o documento? Porque dia 13 a data então, final. Vamos lá. Boa pergunta, Ivana. A gente tem um documento, eu vou compartilhar a tela novamente aqui, tá? Espera aí, deixa eu compartilhar a tela. A gente tem o documento base da consulta pública, que é esse PDF que está aqui, tá? O que acontece, pessoal? A gente conta, né, com o bom senso, até agora não apareceu nenhum engraçadinho postando besteira aqui no documento, né? Então, a gente conta com um grau de cidadania participativa que a gente possa ter. Eu acredito, Ivana, que esse documento a gente pode deixar aberto aí até, sei lá, quarta-feira da semana que vem. Porque ainda também ficou até agora, não comentou, né? Não é nos últimos 2, 3 dias que eu acho que vai comentar, além de muitos dos mais de 20 comentaristas que teve, tá? Então, eu acho que a gente pode deixar esse documento em aberto até quarta-feira. Por que eu digo isso, né? Porque a gente vai ter que, uma hora, a gente vai ter que fechar esse documento, porque a gente vai encaminhar lá para o Ministério. Aí fica muito chato, né, se a gente deixar um documento aberto e, eventualmente, acontecer de alguém postar alguma besteira ali dentro. Eu acho que isso vai ficar muito desagradável, né?
Então, até quarta-feira a gente deve fechar o documento para comentários, ou talvez até fique esse documento aberto, mas a gente fecha uma versão, pelo menos uma cópia dele, para mandar lá para o Ministério, né? Ou pelo menos colocar o link numa documentação que vai para o Ministério. A gente falou até de mandar esse documento mesmo, porque são tantos comentários que tem, e eles estão tão organizados dentro de cada um dos itens, que talvez fique até mais fácil para quem for ler isso, né, do lado do Ministério, o pessoal que está assessorando, talvez até fique mais fácil, né, do que pegar um monte de formulário, imagina, 20 formulários que são 20 pessoas opinando, tá bom? Então, respondendo, né, Ivana, isso tudo para responder quarta-feira da semana que vem no nosso caso, tá bom? Legal, obrigado, Ivana. Vamos lá. E aí, a gente tem o nosso outro formulário. O formulário agora, que é justamente o documento que a gente está trabalhando para encaminhar para consulta. O que acontece? Na reunião com o Fortec, ficou bem claro, né? O formulário geral é o formulário que ele espera que quem queira contribuir, no mínimo, mande o formulário base, geral. Porque esse você se identifica, esse você tem as questões que são as mais, eu diria, né? Mais abrangentes, mais sobre a filosofia de trabalho que a gente tem. E foi onde a gente realmente acreditou que a gente poderia fazer esse nosso trabalho conjunto, porque conversando com vários colegas, teve alguns pontos que acabaram se tornando muito prevalentes. A gente falou, olha, consenso no detalhe, impossível ter. Sempre a gente vai ter opinião diferente. Agora, no geral, né, em relação ao espírito do que a gente tem no documento, a gente acredita que a gente possa chegar a alguns pontos em comum, tá? Um comentário também, tá, pessoal, para preparação dessa própria reunião de hoje, a gente acabou fazendo alguns dos colegas que tinham contribuído mais, ou tivessem conseguido dedicar um pouco mais de tempo a contribuir com o PDF, até mesmo na organização, a gente fez um encontro que foi na quarta-feira agora, né, e a gente demorou 3 horas para reler esse documento, a verdade foi essa, né? Então, esse documento que vocês estão lendo aqui já é uma construção de que vários colegas já trabalharam em cima desse documento, tá? Então, vou começar agora, então, seguir, tá, pessoal, na leitura desse formulário número 1. Provavelmente, o formulário geral. Provavelmente, quem não leu o formulário geral, né, é interessante saber qual que é a estrutura dele, né? Então, primeiro fala sobre os objetivos da estratégia, ele fala de uma série de desafios que existem, né, pede para a gente opinar, depois você tem alguns comentários, sugestões sobre os desafios, fala, né, sobre a questão de diretrizes da estratégia, uma série de diretrizes, pergunta se tem opiniões sobre as diretrizes, mais para frente ele fala sobre ordem a ordem dos 7 eixos que foram propostos por eles, e aí depois tem uma pergunta que é, além desses 7, vocês têm alguns comentários a mais a fazer sobre isso, e a gente tem aqui alguma coisa a mais aqui também sobre os eixos que a gente tem, tá bom? Que mais? Tem a questão do horizonte temporal da estratégia e comentários a respeito, a questão sobre as metas e comentários sobre as metas também, tá? E aí no final alguma coisa, salvo engano meu, sobre indicadores, metas globais, né? Indicadores que estão mais ao final do documento, tá bom? Então essa estrutura do que a gente tem do documento desse formulário, são 19 perguntas, e o objetivo hoje aqui é a gente passar por ele, tá? Eu, tendo até como base, né, a experiência que a gente teve na quarta-feira, que a gente demorou com um grupo muito menor de pessoas 3 horas para navegar pelo documento, e considerando que já tem 3 horas de trabalho a mais aqui em cima, a minha proposta que eu gostaria de fazer aqui hoje seria a seguinte, pegar esse formulário de cima a baixo agora, que a gente já viu qual é a estrutura dele, né? E vamos ver algumas das respostas que a gente tem. As pessoas que tiverem comentários sobre essas respostas, eu vou pedir para que faça uma nota, ou pelo menos poste no próprio chat, nós falamos, sobre essa pergunta número 5 aqui, eu tenho um comentário, tá? Porque aí eu vou pedir para o Clemente, os outros colegas também me ajudarem, depois que a gente passar por tudo, a gente volta. Clemente, se você perceber, ou colegas, perceberem que tem alguma coisa assim, tipo, não dá para seguir adiante, é questão de ordem, né? Aí a gente para, evidentemente, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, primeira pergunta, né, se você concorda com o objetivo definido para a estratégia. O objetivo da estratégia colocado é o seguinte. O objetivo da estratégia é alcançar um sistema de propriedade intelectual efetivo e equilibrado, que seja amplamente utilizado
e que incentive criatividade, investimentos em inovação e acesso ao conhecimento, visando o aumento da competitividade e o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Então, o título original era esse. Se concorda ou não, no nosso grupo a gente colocou, né? Sim, com alterações. Talvez se fosse seguir até a recomendação dele seria não, né? Porque tem alterações, mas vamos ser positivos, né? Sim, com algumas alterações. Então, as principais alterações que foram propostas aqui foram o seguinte, né? O objetivo é aquele mesmo, mas tem algumas questões importantes. Primeiro, né? Integrado às demais políticas e estratégias nacionais. Esse comentário vem porque muito do que tem no documento base da estratégia não tem referência cruzada com as outras estratégias. Quem leu o documento base, grande parte dos colegas bateu muito nisso, né? Está faltando referência às outras estratégias. Então, é importante que isso tudo, sim, a integração tem que estar, inclusive, no objetivo da estratégia. E aí o segundo ponto, que era com participação ativa de todos os atores do ecossistema de inovação, incluindo, mas não se limitando a ICT, empresa, governo, sociedade e ambiente, que basicamente é o que a gente chama de hélice quíntupla hoje. Pode ter mais elementos nessa hélice? Pode, mas hoje o que se fala, né, de talvez lugar mais comum de inovação é a hélice quíntupla. Então, aqui aparece isso daqui. Por que fazer questão de colocar isso no objetivo? Porque, de uma certa forma, grande parte dos comentários que foram feitos no documento base da estratégia foram muito faltou participação mais efetiva da sociedade de forma geral. Uma coisa talvez muito governo, poderia ter mais a questão da sociedade, das empresas, das ICTs, das organizações todas, dos usuários, sendo mais participativos, nesse processo. E aí, evidentemente, qualquer desenvolvimento social, econômico, sustentável, hoje é quase que um pleonasmo, deveria ser, mas é melhor a gente pecar por excesso, para falar de sustentabilidade, do que por falta. E aí, um pequeno erro aqui só de grafia, na língua portuguesa, visando ao e não visando o. Tá ok? Legal. Beleza. Se alguém tiver algum comentário, não deixe de fazer, então, marca ali, pergunta número 5, tá? E anote ali no chat, tá bom? Depois tem o nível de concordância, a gente colocou aqui, no caso do formulário, concordo parcialmente em todos, e concordo parcialmente, praticamente em todos, porque em praticamente todos tem alguma ressalva maior ou menor, e alguns dos itens que já estavam existentes ali e que foram realmente, que durante a nossa leitura eu falei, não dá para deixar, um deles era carência de especialização em PI no sistema judiciário, A gente falou, não é de especialização, mas é uma carência de qualificação e atualização, e não é só no sistema judiciário, entre todos os atores chaves. O judiciário é uma parte disso, mas a sociedade toda carece, de qualificação e atualização em propriedade intelectual, Legal. E aí a questão, de ter um item que fala de um desafio, violação dos direitos de PI, não, violação e também falta de cultura sobre o sistema de PI, Às vezes a violação até reflexo da cultura. E aí, 3 itens a mais, além daqueles que são listados, que são baixo nível de articulação entre ICT, empresa, governo, sociedade e ambiente, também na área de PI, isso na verdade é uma constante em todo o país, mas se reflete também na área de PI. Outra coisa é o baixo nível de articulação de ações dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como de ações das esferas federal, estadual e municipal. Talvez até pudesse colocar aqui uma vírgulazinha a mais, até mesmo entre ações do poder executivo, às vezes falta um pouco de interlocução ou uma relação maior, A gente sabe que a Estratégia Nacional de Inovação está em andamento, sabe que tem colegas que estão participando de um lado ou de outro, mas é incrível, que a gente tem 2 consultas públicas sobre estratégias complementares acontecendo ao mesmo tempo, Então, é uma coisa que chama um pouco a atenção. E carência de métricas e indicadores efetivos sobre o impacto de ações envolvendo propriedade intelectual, ou aliás, poderia ter colocado propriedade intelectual e inovação de forma geral. E até vou aproveitar que o Arcuri está aqui com a gente, que está ligado ali a MEI, a CNI, Arcuri? Depois você pode até fazer um comentário adicional. A gente acompanhando os trabalhos da MEI, viu que um dos grandes grupos de trabalho que tem na MEI é o grupo de trabalho sobre métricas e indicadores, Que eu acho que é basicamente assim, Se a gente quer melhorar alguma coisa,
ponto de partida é ter métricas e indicadores efetivos sobre impacto, não é isso? Legal. Vamos lá. Quem tiver algum comentário a mais sobre item 7, eu vou pedir para que não deixe de marcar ali no nosso chat, tá? Vamos lá. Item 8, né? Concorda com as diretrizes propostas da estratégia. Aqui a gente colocou não, poderia ter colocado sim com ressalvas, talvez, né? Mas aqui a gente tem aqui, né? Articulação e integração de iniciativas de diferentes esferas da federação e agências de fomento. Então, não tem sentido destacar a agência de fomento aqui. E a outra coisa muito importante, todas as esferas da federação com participação ativa de todos os atores do ecossistema de inovação. É um pouco repetitivo, mas essa foi uma crítica construtiva repetitiva ao longo de todo o documento de consulta pública. A participação dos atores do ecossistema foi muito baixa, e tem sido muito baixa nessa consulta pública, ou não na consulta pública, porque ela é pública, mas na construção de forma geral, né? E nem sempre abrir a porta para participação significa que teve participação ativa mesmo. Às vezes a gente tem que não só abrir as portas, mas tem que ir atrás mesmo, né? Legal. Bom, busca contínua de soluções pragmáticas pela administração pública, volta, né, com a participação ativa da sociedade, em alinhamento com a visão estratégica de futuro. E aí tem algumas diretrizes que nós consideramos particularmente importantes serem estabelecidas aqui, que é a questão do fortalecimento e aprimoramento de estruturas e iniciativas já existentes, notadamente o NPI. E aí tem um comentário sobre esse item J, é que na consulta pública se falava de criação de um novo centro de inteligência em propriedade intelectual. Falava-se de um núcleo de inovação tecnológica nacional, né? Algo do gênero, né? E não estou querendo dizer que era isso que estava escrito, mas para muitos a leitura transpareceu que ao frisar a criação do novo e não falar do fortalecimento daquilo que já existia, né, dá a impressão que está querendo se criar uma coisa nova em detrimento do que já existe. Então, aqui é bem o que talvez não quiseram dizer isso na estratégia, mas para não sobrar dúvida, que fique bem claro que é diretriz o fortalecimento do que já existe. Até um comentário que eu faria é, se você tiver que fazer a cirurgia até num paciente, você primeiro precisa que ele esteja fortalecido para ele sobreviver ao procedimento, né? Então, a gente tem algumas estruturas já judiadas, vamos dizer assim, né, como o NPI vem sendo ao longo dos últimos anos, a gente precisa fortalecer essa estrutura, até mesmo para a gente falar de modificações, principalmente se for criação, desarticulação ou fusão de estruturas existentes. Vamos lá. Reconhecimento de organizações da sociedade civil como interlocutoras relevantes na elaboração e implementação de políticas públicas. Aliás, aqui já está faltando um S aqui, que a gente já percebe, né? Ó, precisa dar relevantes. Beleza? Ó. Vocês viram, tá? Que esse documento que está aqui, vocês podem, inclusive, colocar aqui comentários nele mesmo também, aqui, ó. Só escrever. O Google Drive permite essas coisas interessantes para a gente aqui, certo? Legal. Que mais? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para... articulação com centros de excelência já existentes, fortalecimento de redes regionais e estaduais para suporte local. Isso aqui foi uma outra questão, né? Se fala muito em centro nacional, centro, né? Coisa do gênero, e aí, não que a estratégia diga que não vai privilegiar o regional e o suporte local, mas aqui, mais uma vez, é muito importante que as diferenças regionais e a proximidade local estejam muito claramente explícitas nas diretrizes da estratégia, né? Então, aqui é basicamente isso, né? E a outra questão, né, de inclusão de conteúdos de propriedade intelectual e inovação nos níveis fundamental, médio e superior de ensino, né, inclusive no superior, inclusive tendo como base a própria lei de inovação, né? Então, a gente até comentou, né, nas reuniões antigas, está no livrinho, né? Está escrito lá, é lei, pessoal, não é opção, não. Né? Não é que deveria ter, já está lá na lei. Legal. Vamos lá. Voltando a lembrar, quem tiver algum comentário sobre o item 9, não deixe de postar no chat aqui da nossa reunião, tá? Depois tinha
o ordenamento hierárquico dos eixos. Isso foi uma coisa que a gente não fez na quarta-feira, e eu acho que a gente poderia depois, ao final dessa nossa jornada aqui, visitar isso de novo, né? Eu acho que a questão de fortalecimento institucional das instâncias relativas à API é uma coisa muito importante mesmo, né? Talvez tão importante quanto disseminação e informação, por exemplo, né? Legal. E aí tinha algumas sugestões para os eixos propostos à estratégia. Foram propostos 2 eixos adicionais. Número 1, mobilização dos atores chaves, né? A própria diretriz da OMP sobre criação de estratégias nacionais de propriedade intelectual coloca a mobilização dos atores chaves como pré-requisito de qualquer estratégia, né? E a gente percebe que às vésperas, mesmo com a prorrogação, grande parte, eu estou olhando para Ivana Crivelli, que trabalha no mundo de direitos autorais, né? Mas o mundo de direitos autorais, principalmente da área usuário, Ivana, muito pouco participe nesse processo. A gente teve a ANPEI, teve o Fortec, universidades, mas a economia criativa, olha, poucos colegas, até mesmo no nosso grupo tem participado, viu, Ivana? Inclusive, na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, a gente tem o Roberto Correia, né? Ele deve ser um dos conteudistas nossos. E, Ivana, por favor, você também que é do mundo de direitos autorais, reserve sua agenda aqui para estar conosco, tá bom? Legal. Só falando a Ivana porque ela está aparecendo aqui no meu vídeo, tá, Ivana? Não é bullying, não. Mas vamos lá. Então, a questão de mobilização dos autores-chaves. E a outra questão, também aperfeiçoamento e harmonização de indicadores e métricas, né? Então, se a gente vai fazer uma estratégia, é uma coisa muito importante. De partida, a gente tem indicadores e métricas que sejam aperfeiçoados e harmonizados, né? Em relação, adaptados à realidade nacional e que permitam comparação internacional. Só um comentário geral, e aí o Arcuri, né, que está acompanhando as discussões lá da Estratégia Nacional de Inovação, eu participei de algumas oficinas anteriores lá também, né, e aí a gente vê como que a gente mesmo, né, às vezes patina ali nas conversas, porque a métrica que a gente está colocando, às vezes é uma métrica de quantidade de investimento, diz aquilo que não reflete aquilo que a gente gostaria que fosse mesmo, né? Então, daí a importância desse eixo. Só um comentário geral ainda sobre os eixos, pessoal. Quando a gente está falando sobre os eixos, que com 7 mais 2 daria 9 eixos, é uma outra discussão que a gente poderia ter, que é não só a ordem dos eixos aqui, mas talvez em focar inicialmente em alguns dos eixos. Quando você tem foco em 9 eixos, dificilmente você vai conseguir manter foco mesmo, né? Talvez a gente tenha que eleger 3 ou 4 no máximo num primeiro momento, para depois de consolidados, eles servirem como base para outros, tá? É uma coisa que a gente pode discutir também, que eu acho que vale a pena aqui hoje, tá bom? Pessoal, qualquer comentário, né, que a gente tem aqui, não deixe de colocar ali no chat também. E se tiver alguma coisa mais gritante, algum comentário, por favor, me interrompa também. Questão, né, do horizonte da proposta, né? Então, tem ali 10 anos, 2 anos. Durante as discussões que a gente teve na quarta-feira, ali num pequeno grupo, a gente falou algo como, né, 10 anos, pensar no longo prazo, uma estratégia? Sim, estratégia tem que ser de longo prazo, né? Questão de planos de ação, né, tático, cronogramas, 2 anos, tá ok, né, mas aí uma coisa muito importante, né, que o acompanhamento permanente de ações específicas e revisão contínua, né, hoje, na era da transformação, a gente falar de qualquer coisa que tenha 10 anos para ser mexida, né, a gente sabe que não era esse o objetivo quem escrevesse 10 anos, mas uma coisa muito importante é a revisão contínua por todos os atores-chave. Fazer só um outro comentário, na quarta-feira da semana que vem, se tudo der certo, nós teremos o Jorge Ávila falando de questões sobre o futuro e também sobre questões internacionais, que são 2 eixos que a gente conversou muito pouco nas nossas reuniões aqui do nosso grupo. E se der ainda mais certo, teremos a Wanda Scartesini, que está aqui com a gente hoje, né, como uma das debatedoras, e uma ex-procuradora também do INPI, que acompanhou durante 20 anos o Instituto, conosco também. Mas eu vou deixar para a gente falar disso depois, tá, Wanda Scartesini? Legal. Vamos seguir aqui adiante, né? Aí tem a metas aspiracionais para a estratégia, e aqui a gente praticamente fez comentários sobre cada uma dessas métricas, tá? Então, ampliação não só da utilização do sistema de propriedade intelectual nacional, mas principalmente ampliação da efetividade do uso, né?
E não só nacional, mas com internacional também. Estava aqui no item B, no item C, conscientização da sociedade sobre os benefícios e contrapartida dos direitos, né? Tudo tem benefício, tudo tem contrapartida. Fortalecimento e expansão das habilidades de PI, ele colocou de gestores, especialistas do setor produtivo, não, é em todos os segmentos da sociedade. Modernização da administração, não, modernização e fortalecimento de instituições, não só prestadoras de serviço, mas realizadoras de atividade de PI. Né? Então, a administração de prestador de serviço, não. Modernização e fortalecimento de quem realiza atividades de PI. Aqui. Tinha uma questão, né, de redução nas práticas de contrabando, então, combate efetivo às práticas de contrabando, falsificação, pirataria, e aí complementando, né, biopirataria, plágio, contrafação, concorrência desleal e outros crimes contra a propriedade intelectual de forma geral, não só falsificação e pirataria, evidentemente. Né? Aí tinha maior acesso a serviços de inteligência tecnológica, não, maior acesso a competências e instrumentos. Eventualmente, o serviço está entre competência e instrumento, que pode ser contratado a forma de serviço, mas o mais importante é que a sociedade tenha competências e instrumentos. Né? E não só para empresas, a sociedade como um todo, inclusive órgãos de governo também. Né? Legal. Isso aqui tem muito a ver, pessoal, uma discussão que a gente teve quando eu falar de centros de inteligência, criação de centros, e a discussão que a gente teve na sexta-feira passada da importância das empresas, das instituições do governo internalizar essas competências nas atividades do seu dia a dia e não simplesmente tratar isso como uma coisa que você contrata serviços de fora. Tá? Legal. Aí tinha ampliação de investimentos em inovação em economia criativa e em produtos regionais, aí pelo setor privado, blá, 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 e, bom, pode tirar tudo isso aqui. Né? E, aliás, esse pautado pela segurança jurídica, a gente colocou até como uma outra coisa, né? Aprimoramento da segurança jurídica, transparência, previsibilidade, direito de propriedade intelectual. Ok? Legal. Então, dividimos o H1 em H1 e H2. Depois tinha ali ampliação da exportação de produtos nacionais e regionais com alto valor agregado em função dos estratégias de PI, evidentemente, conjuntamente com outros instrumentos e ações. PI sozinho não vai conseguir fazer, né, as coisas, a questão do alavancamento de exportação de produtos nacionais. Né? Legal. Aí a opinião sobre as metas globais da estratégia, são 3 metas globais principais, né, que era contribuição direta ao setor produtivo em propriedade intelectual, né, ao produto interno bruto do Brasil, superar o percentual de 30%, e aí o percentual de empresas inovadoras que se utilizam de algum método de proteção para inovação alcançar 80%, e o Brasil estará entre as 10 nações com maior número de pedidos de proteção para direitos de propriedade intelectual. Aqui a gente se dedicou bastante, porque afinal de contas, quando a gente fala, né, de metas, né, ou de metas globais, é praticamente para onde a gente está caminhando, e a gente fez algumas críticas, primeiro, né, sobre os itens. Então, essa história de contribuição direta sobre setores produtivos intensivos em propriedade intelectual ao produto interno bruto do Brasil, superar 30%. Alguns comentários, né, que seria importante detalhar quais seriam esses setores produtivos intensivos em propriedade intelectual e como diferenciar PI gerada e apropriada no Brasil em detrimento à mera importação de tecnologia com pagamento de royalties e outras formas de compensação exterior. Dá um exemplo, né? A indústria farmacêutica de biotecnologia, sem dúvida nenhuma, é uma indústria intensiva em propriedade intelectual, em que grande parte dos nossos insumos são importados a preço bastante, né, salgado para o Brasil, e a gente tem uma balança comercial extremamente desfavorável, por exemplo, na importação de tecnologias e produtos na área farmacêutica. Se for ver aumentar 30%, se a indústria farmacêutica aumenta, em princípio, estaria batendo. Então, realmente, é uma meta que, tanto em detalhar quem é e qual é a origem dessa PI, é muito importante. Sobre o item B, percentual de empresas inovadoras que se utilizam de algum método de proteção para a sua inovação. Quem trabalha na área sabe que virtualmente qualquer negócio inovador utiliza pelo menos segredo industrial, segredo de negócio. Então, algum método de proteção não parece ser uma meta adequada, mesmo porque 100% dos negócios, no mínimo, trabalham com segredo de negócio. Né? Isso é óbvio. E o item C,
que o Brasil estará entre as 10 nações com maior número de pedidos de proteção para direitos de propriedade intelectual. Isso aqui foi objeto de muitas críticas, né, que a gente não pode usar o aumento no número de pedidos de proteção, e mesmo que fosse proteção concedida como uma meta geral, né? Então, que deve ser uma decorrência de um sistema de inovação saudável e funcional e não uma meta em si. Aumentar a quantidade de patentes, de marcas, desenhos industriais, nada contra, mas não pode colocar isso como uma régua, né? Isso é decorrência. E aí vem uma questão, agora as questões de fundo mais importantes. Talvez a mais importante aqui é o seguinte. Vocês lembram que lá no início da nossa reunião a gente falou quais são os objetivos dessa estratégia, né? E eu dizia, né? Incentivar a criatividade, a inovação e o acesso ao conhecimento, aumentar a competitividade, desenvolvimento econômico e social do Brasil. Não era isso? Legal, então a gente fala, se a gente tem como objetivo incentivo à criatividade, inovação, etc., então a gente também precisa ter metas gerais que estão de acordo. Então, em relação à competitividade e desenvolvimento econômico, né, é interessante o uso de indicadores adotados por organizações empresariais do Brasil, como, por exemplo, a Mobilização Empresarial pela Inovação, CNI, e organizações como o CNA, o CNC e assim por diante. Para citar alguns, por exemplo, esforço tecnológico, P&D, em investimento em P&D, sobre receita líquida de vendas, número de pessoas ocupadas em P&D nas empresas, participação do investimento em P&D no PIB, cooperação com ICTs, né, e empresas, faturamento advindo de exportação de produtos inovadores, né, no Brasil, e proporção do aumento de investimento em P&D versus desoneração fiscal pelos incentivos à inovação. Então, para ver, inclusive, se o incentivo à inovação está levando ao aumento da P&D, né? Porque senão não adianta nada desonerar de um lado, se do outro lado não tiver uma melhoria também, ok? Viu, Arcuri, aqui que está aqui da CNI conosco hoje, né? A gente nem sabia que você ia estar aqui conosco, mas olha só, né? Como a gente tem, de forma geral aqui, né? Olhado com admiração, não só olhado, né? Mas utilizado o trabalho da CNI nesses grupos de cidadania participativa. Perfeito, maravilha. Né? É para isso que serve, né, Arcuri? Legal. Sem dúvida, claro. Tá bem? Vamos lá. Aí fala, a gente não tem aqui uma meta, um objetivo geral, não é incentivo à criatividade, né, desenvolvimento social? Então, em relação ao desenvolvimento social, que os indicadores precisem avaliar, por exemplo, impacto no IDH. Se o meu objetivo é ter um impacto social, eu tenho que ter impacto no IDH, por exemplo, né? Qual é o indicador exato? A gente fala, nós aqui mesmo não temos condições de falar. Até por isso que a gente está propondo a criação de um eixo, assim como aconteceu na própria MEI, que era um grupo de trabalho específico sobre indicadores. E os indicadores não só sobre inovação, desenvolvimento social, incentivo à criatividade. Eu não falo que é o objetivo dessa estratégia, não é incentivar a criatividade? Como que eu meço, então, se eu estou indo bem nessa área? Então, a gente mesmo não sabe responder, mas ó, interessante a identificação e adoção de métricas para essa dimensão criatividade. Por exemplo, participação de brasileiros em concursos nacionais e internacionais na área de artes plásticas, arquitetura, engenharia, ciência, design, gastronomia, moda, invenções, produtos regionais, entre outros. Né? Por exemplo, o programa Inventiva Nacional, que foi desenvolvido pela NPI lá na década de 90, né? E lembrado ou quase 30 anos depois. O que mais que a gente tem aqui, ó? Bom, não tem um objetivo que é acesso ao conhecimento? Como que a gente mede o aumento ao acesso ao conhecimento, né? Então, métricas de acesso ao conhecimento, como, por exemplo, né, programas de capacitação, acesso a portais, periódicos CAPES, plataforma Lattes, uso de sistemas de fonte de informações e capacitação em propriedade intelectual, site do INPI, o Espacenet, e o IPO na área de marcas e desenhos industriais, por exemplo, Patent Scope, Google Patents, acesso a portais e sites de organizações como Fortec, AMPEI, MEI, ABPI, ABAP, ASP, ABDA, tantos outros. Ou ainda, né, o número de profissionais formados em programas como o Profinit, por exemplo, ou nos programas até formais que a gente tem, por exemplo, na Universidade Federal de Sergipe, sobre propriedade intelectual, né? Ou ainda em plataformas EAD, como as organizadas pela Unirede, Universidade Aberta do Brasil, a BRUEM, Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais,
Associação Brasileira de Educação e Ensino à Distância, institutos federais, organizações do Sistema S e assim por diante. É assim que a gente pode medir acesso ao conhecimento, né? Por exemplo. E aí vem um comentário, né, que são tantas mudanças em relação ao que é proposto, em relação às métricas e métricas gerais, né, que a gente até sugere que isso seja um eixo estratégico à parte, inclusive com diferentes metas e métricas para diferentes segmentos industriais, comerciais e criativos. Bom, terminando aqui já, tá, pessoal, então, falando dos concordância ou não com monitoramento de resultados para a estratégia, né, eu até poderia colocar aqui, a gente poderia colocar o mais para o concordo, né, afinal de contas são índices globais, né, quem somos nós para falar que não deve usar o Global Innovation Index, que inclusive tivemos uma apresentação hoje, né, o Brasil subiu 4 posições, mas ainda assim está numa posição que não condiz com a nona economia global, não é isso? Legal, então, evidentemente que a gente tem a concordância com esses índices, né? Poderia colocar aqui, concordo até totalmente, ou concordo no mínimo parcialmente, mas aí alguns comentários gerais, né? Que indicadores e metas precisam estar alinhados com os objetivos. E os objetivos, como a gente já viu, são incentivo à criatividade, inovação, acesso ao conhecimento, aumento da competitividade, desenvolvimento econômico e social sustentável. Meus amigos, com essa jornada que a gente teve aqui até agora, a gente deu uma olhada no panorama geral do que a gente tem aqui sobre o formulário da estratégia, tá ok? E aí eu vou pedir agora, viu, Clemente Ávila, como eu já falei demais, eu falo muito aqui, eu vou pedir para que você me ajude aqui, viu, Clemente? Você agora compartilhando a sua tela, talvez aqui, né, e fazendo ali, né, a abertura aí para os colegas que foram colocando perguntas no chat, e a gente vai pedindo para que os colegas façam comentários, tá bom? Então, Clemente, se você puder já compartilhar sua tela aí, só para confirmar se está tudo ok? Você consegue abrir o documento? Conseguiu? Beleza. Então, pode compartilhar, tá, Clemente, ali? E aí eu vou fazer aqui, né? Legal. Marina Bezerra, né? Clemente, acho que é bom você abrir o microfone e compartilhar sua tela, Clemente. Olá, pessoal. Vamos lá. Então, tá jóia aqui, né? Eu vou passar aqui, viu, Clemente? Eu vou colocar aqui no chat, eu vou tentar te ajudando aqui, tá? Então, no item 7, vamos lá. Tem um comentário geral da Marina Bezerra falando que não seria bom apontarmos quem são os atores chaves, ou pelo menos parte deles, né? Marina, eu vou te responder aqui já de pronto, tá? Os atores chaves, eles fazem parte do nosso glossário do que diz respeito à estratégia, e eles já foram mais ou menos nominados, não individualmente, tá? Mas nominados na hélice quíntupla, quando a gente fala de ICT, empresa, governo, sociedade, ambiente. A gente acabou não repetindo aqui os atores-chave em todos os itens, porque já estava ali no objetivo, tá ok? Marina, tá ok desse jeito para você? Te parece bom? Marina, se você puder abrir seu microfone. Ok. Legal. Vamos lá, então, deixa eu pegar aqui um outro item aqui da Marina, ou parte dele, 7E. Ela só estava falando em que parte que era o item de cima. Ah, entendi, beleza. Legal. O Marcos Arcuri deu um exato ali, 1 hora. Elvira Carvajal. 8 sim, com alterações, concorda, viu, Elvira? É melhor a gente ser sempre mais positivo, né? Legal. E a gente coloca aqui, né? Que tal item 12? Aí a pergunta número 12, né? Vamos para 12, que a Elvira colocou alguma coisa. Que era, que tal adequação contínua? No lugar de revisão contínua, adequação contínua, é isso, Elvira? Elvira? Eu creio que é sobre o 13. Sim, é exatamente isso. Ao invés de revisão, é adequação, que aí eu acho que é isso que a gente quer dizer, né? Não é revisão, para mim é muito mais profundo. A adequação é a melhora,
o aprimoramento. Não, entendi. Não sei. Porque assim, a gente bateu um pouco cabeça aí, se eu ver, se me permitir responder, Claro, porque foi conversado que 10 anos é um horizonte muito grande, então a gente não consegue vislumbrar exatamente o que acontece em 10 anos dentro de um plano tecnológico, e mesmo eu concordo, a adequação é mais interessante que revisão, porque você não vai na carne ali. Isso, só isso. A possibilidade de revisão pode ser interessante, porque às vezes o que você pensou agora em 2020, 2024 já está muito fora. Não, concordo, mas se é contínua, vai ser feito sempre uma adequação. É só nesse sentido. Na verdade, eu até queria fazer um comentário, talvez um contraponto, viu, Elvira? Estou lendo de novo aqui, ó. Tá. É o seguinte, ó. Revisão é quando você vai e vê novamente, né? Então fica revendo aquilo continuamente. A revisão pode levar a uma adequação, a uma mudança. Mas a observação contínua que era o mais importante, é monitorar continuamente, não falar até, opa, uhul, né, terminamos a nossa estratégia, daqui a 10 anos ou daqui a 2 anos a gente vê esse negócio. Não. Terminou agora e esse negócio é um trabalho em andamento. Ele não acabou agora com a submissão, agora não. Ela precisa ser continuamente revisada. Em outras palavras, a gente não pode cair na situação de quase que de inação em relação à estratégia, como a gente vinha até agora. Ninguém nem estava mexendo nisso, né? E aí fica. Mas né? É que eu acho que revisão, às vezes, a gente pode dizer que é só o texto. E adequação vai além do texto, é o texto e a ação. Não sei, essa é a impressão que eu tenho desse termo. É a minha percepção. Podemos colocar os dois termos, então? Bom, eu só... Eu não sei o que é. Não, pessoal, olha, o espírito que tem aqui da palavra qual que é aqui, eu acho que o importante é que queremos que isso seja, bom, na minha visão, continuamente revisado, né? E que isso, evidentemente, quando tiver que ter alguma adequação, que o seja, né? Porque não tem sentido você falar de revisar. Oi. Posso sugerir, eu não sei se cabe nessa sugestão, porque aqui fala mais de horizonte temporal, mas o que eu acho que valeria a pena, em algum campo, a gente colocar que qualquer plano de ação também poderia ser alvo de consulta pública, para que a gente possa opinar caso não esteja adequado, sabe? Independente de ser a revisão ou a adequação, o que vocês acham? Mas é só um comentário, isso já foi colocado, não que tenha que ser objeto de consulta pública, mas que tenha a participação efetiva da sociedade, está lá nas diretrizes que for lá para trás. Aqui, Letícia... Aí você acha que não cabe? Não, tudo bem. Não, aqui não cabe, aqui é tempo mesmo. Não, eu pensei, porque eu acho que é importante a gente também validar o plano de ação, que eu acho que é até mais relevante, né? A gente entender o que eles vão fazer com essa informação, sabe? Aí que vem essa história, né, do acompanhamento permanente de ações específicas e revisão contínua por todos os atores-chave, pode até colocar, né, adequação contínua por todos os atores-chave, né, então Então, mas a adequação eu fui consultar aqui no dicionário, e que a gente chegou a discutir isso na quarta-feira, né, a gente ficou um tempão, na verdade, discutindo o que usar. E aí, eu lembro que eu fiz exatamente o mesmo caminho de dicionário. A adequação tem mais a ver com uma acomodação, uma conformidade. E a revisão é de estar ali continuamente revisitando, examinando, que é o que a gente deseja que seja feito. Não só uma adequação, mas que seja, sim, feita a revisão, que seja considerado novamente, seja examinado novamente, e por isso que a gente tinha escolhido essa terminologia. Tá, perfeito. Obrigado, Ana. Argumentos são ótimos. Tá ótimo. Bom, de qualquer forma, acho que o importante é a noção de que esse negócio não para quando termina o documento. A nossa mobilização não para depois disso. Aliás, como essa mobilização depende da gente, não depende nem desse documento, o nosso compromisso com os participantes aqui, continuaremos sempre firmes aqui. Então, pronto, né? Independentemente da palavra que usa, nós continuamos mobilizados para revisões e adequações sempre que necessário. Pronto. Kleber tinha subido a ideia de monitoramento também, mas eu concordo que revisão pega melhor a essência, assim. Legal. Vamos lá. Item 13, título 5.1 da Marina. Importante indicar item 13.
A frequência, bom, em princípio, a frequência das revisões mais gerais é a cada 2 anos, pelo que eu entendo olhando para cá. E o escopo mais global a cada 10. E como a gente comentou, independentemente dessas duas, num grupo de trabalho permanente, a gente seguir ao longo de todo o período. Né? Então, acho que, não sei se isso responde à questão, né, Marina, que você colocou aqui. Oi, Henry. Então, vão ser propostos alguns planos, né, planos táticos a cada 2. Então, eu pensei nesse documento como um todo, ser analisado, ou, enfim, revisado, né, a cada 3, a cada 2 mesmo, mas a princípio eu pensei que o plano tático, né, seria uma coisa, ele tem a duração de 2, e a revisão do texto, ou de toda a proposta, né, a cada 3 como uma outra parte, mas entendo então que as duas coisas vão andar juntas, né? Na verdade, eu até diria... Os táticos e as revisões. Marina, na verdade é até um pouco diferente, a gente está falando, não é esperar 3 anos nem 2 anos. Continuamente ser revisto esse negócio, entendeu? Não esperar, aquela história, porque sempre fica parecendo que espera até o próximo ciclo, né? E isso acho que está bem claro para todo mundo que tem que ser contínuo mesmo, né? Legal. Tá ótimo, então, o Jorge está super animado, é o Jorge Ávila, né? E ainda mais tendo como debatedora a Vânia Scartesini ainda, aí é chique demais, hein? Eu nem falei pra ele ainda da Wanda, viu, o Renata? Que tá aqui conosco a Wanda, eu acho ainda. Legal, acho que o Henry travou, pulou o 14, né? Na verdade o 14 a gente já foi direto pro 15, viu, Branco? Porque a gente revisou ele de ponta a ponta, então... Por isso que a gente foi direto para o 15, tá? Legal. Obrigado, Clemente. Clemente Ávila... Eu estava falando mais ou menos o que você falou agora, só para... Tá, mas por que discordar totalmente? Na verdade, foi a sugestão que o pessoal do próprio Ministério deu, foi, se você tiver alguma coisa que você acha que muda significativamente algum item, e você vai comentar embaixo, então coloca que discorda e escreve ali embaixo. Então é meio que seguindo a diretriz que foi passada para a gente na reunião no Fortec, tá bom, Elvira? Não é ser crítico ao extremo, basicamente é seguir a instrução, tá bom? Elvira? Bom, imagino que esteja ok, né, Elvira? Vamos lá. Eu queria escrever, para não incomodar. Tá. Não, tá bom. Vamos lá, Clemente Ávila levantou a mão 16. Não, foi só para nortear, para a gente saber do que estava falando, era do 14, mas... Tá. Sergipe, o FMG, eu acho que quando eu falei que Sergipe tinha uma pós-graduação em estrito senso em propriedade intelectual, e o Marcelo Speciali levantou que a UFMG também tem. Obrigado pela correção, viu, Marcelo? Excelente, inclusive. Isso aí tem um item que acho que colocou a BPI 2 vezes e colocar a BAP, né? Não sei se apareceu aí, eu frisei o item. Isso, perfeito. Não, tá ótimo. Então, ali já tem. Tem alguns erros de português nosso ali também, tá, pessoal? Peço desculpa, foi meio copy-paste fazendo coisa de noite ali. Sugestão, monitoramento contínuo, acho que já foi, né? Estou seguindo tranquilo, Scartesini, alinhar os pontos que você está levantando. Com isso daqui, pessoal, nós chegamos aqui ao final desse documento aqui, então. Vamos lá, eu vou... Pessoal, alguém tem algum item a mais? Não? Deixa eu ver aqui. Ninguém mais aqui, ó. Acusando aqui a chegada do nosso professor Guilherme Ariplonski, viu, Plonski? Bem-vindo. Ana Patrícia Morales Vilha, Kleber Nauber Santos, Cristina Hopke, Elvira Carvajal, Griselda Jara, Ivana Cocrivelli, Jadir Nunes, João Jackson Braga, João Carlos Fundão Farias, que mais aqui? Marcos Arcuri, CNI, Marina Bezerra da Silva, Federal do Rio Grande do Norte, Nicole de Moura, que depois eu vou pedir para se identificar aqui, né? A gente está com a Renata Lisboa, do Araripe, a BPI também,
Ronara Marques, eu acho que é lá de Fortaleza, né? Senai, Ceará, não é isso, Ronara? Rubem Delgado, olha só, hein? Tô bom de memória, hein? Rubem Delgado, da Softex, Simone, que está conosco aqui, da Cristália, Tatiana Duque, depois eu vou pedir para se identifique, Ivana Scartesini, né? Hoje consultora na área de propriedade intelectual e inovação, ex-presidente do INPI, Vanise, imagino eu que seja minha amiga Vanise da Fiocruz, né? Farmanguinhos, e eu acho que com isso a gente fecha aqui o nosso painel de participantes da reunião de hoje. Pessoal, algum comentário a mais que alguém gostaria de fazer sobre o documento, que a gente pode fazer o nosso fechamento sobre encaminhamentos, que eu queria fazer algumas propostas para todos. Celeste Emerick, você está aí me ouvindo, me vendo quietinha, mas Celeste Emerick, que participou da reunião de quarta-feira, gostaria que fizesse algum comentário, mesmo porque o Guilherme Elis Plons, que veio aqui, inclusive só para te ver, viu, Celeste? Eu ouvi falar que ele é teu fã. Perdi a conexão, oh Deus. Tá conectado aqui, Celeste, a gente está te ouvindo. Pois é, mas aqui eu perdi. Enfim, boa tarde a todos, né? O Henry, eu acabei entrando atrasada, estava concordando com tudo que vocês falavam. É isso, prefiro ver aí os desdobramentos e ver como a gente pode colaborar daqui para frente. Perfeito, então. Bom, pessoal, o que acontece? Olha, o prazo limite dessa consulta pública é domingo que vem. Uma conclusão meio, eu diria até quase que fisiológica de grande parte dos colegas. Wanda Scartesini levantou a mão. Wanda, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Aqui eu não cumprimentei antes alguns amigos antigos aí, como o Jorge Ávila, o Plonsky, um abraço aí. Mas o que eu queria lembrar é a questão dos acordos internacionais. Eu acho que a gente acabou passando um pouco por cima sem analisar muito profundamente isso, não foi não? Foi sim, Wanda. Na verdade, eu queria até fazer uma proposta que eu estava até... Obrigado por você ter falado isso, porque eu estava deixando passar batido. Que era o seguinte, eu tinha feito uma proposta até é assim, a gente tem 9... Eu vou partir para uma proposta aí para a gente conversar, tá, pessoal? A gente tem 9 eixos estratégicos propostos, 7 da estratégia, mais 2 que a gente colocou a mais, que é a mobilização e os indicadores. Falar que a gente vai ter foco em 9 eixos me parece quase que um sinônimo de que a gente não vai conseguir ter muito foco, né? Porque vai dispersar muito. Então, como alguns deles, né, tem muito a ver, como por exemplo, fortalecimento institucional do INPI e de outros órgãos responsáveis hoje por questões de propriedade intelectual. A dimensão de capacitação e uso efetivo de propriedade intelectual, esses 3 aqui, praticamente, eles andam em conjunto. Na verdade, se a gente pegar os itens 1 a 3 do que tem nos eixos estratégicos, eu até vou pegar aqui, né? Vamos lá e vou colocar os eixos de novo. Eu vou fazer o contrário. Agora eu vou compartilhar de novo minha tela e vamos voltar para os eixos estratégicos aqui, ó. Os eixos estratégicos são esses daqui. Tem lá. Aqui eles ficaram um pouco fora de ordem, tá? Mas tem aqui, ó. Eu diria que é o seguinte, se a gente pegar esses que estão aparecendo, os 4 primeiros que estão aparecendo aqui, ó, na nossa tela, deixa eu tentar marcar de alguma forma para ficar visível a todos aqui. Tá um pouco difícil aqui. Eu acho que eu não estou... Perdão. Eu acho que se eu pegar... eu não estou conseguindo marcar aqui a minha tela. Mas se a gente pegar aqui, ó, disseminação, formação e capacitação em IPI, uso de informações IPI para geração de inteligência, uso de IPI para alavanca de competitividade e governança das políticas públicas e principalmente fortalecimento institucional das iniciativas, grande parte desses 4 primeiros blocos aqui é quase, ó, disseminação, uso e uso de IPI é quase que uma coisa só. Governança das políticas e fortalecimento, né? Diria que fortalecimento aqui é importante. Aí vem questão de observância da segurança jurídica, e os dois últimos itens particularmente. Inserção no Brasil no sistema global de IPI, internacionalização que você está falando, né, Wanda? E modernização dos marcos, eu falo, olha, falar de inserção ou internacionalização de coisas e de mudar o marco legal
sem que a gente tenha feito a lição de casa aqui antes, talvez caia numa situação parecida com exatamente o que nós estamos vivendo na estratégia agora. Sabe qual que é, Wanda? A gente não consegue nem discutir direito isso aqui, porque a base não tem, né? Não, eu também acho, eu estou concordando com a ideia, mas eu acho que a gente tem que ter uma sentença deste nosso alinhamento. Quer dizer, tem que estar colocado o que nós estamos achando, que é uma coisa que você não pode colocar a carroça na frente dos bois, né? Então, nós primeiro precisamos ter uma coisa mais lógica. Então, talvez a sugestão de dividir a estratégia em alguns pontos, digamos assim, ao longo do tempo. Então, uma vez montado o A, o B e o C, então agora vamos analisar todas as questões dos nossos acordos internacionais. Eles continuam válidos, eles foram importantes para o Brasil, eles estão atrapalhando o Brasil, enfim, são questões que precisam ser colocadas, mas num tempo adequado, porque senão o que já está assinado continua assinado. Não adianta analisar agora tudo junto, mas a gente tem que dizer o que a gente está pensando a respeito disso e sugerir um timeline para a implantação mais adequada. Tá. Eu vou fazer uma coisa, Wanda, que eu acho que está bem alinhada com o que você está comentando, que é o seguinte, ó. Isso aqui é um comentário que eu troquei com alguns colegas, né? Era o seguinte, ó. Em relação ao formulário, me pareceu que os 7 eixos originalmente propostos, mas os 2 que adicionamos, talvez, acabaram ficando 9, né? Talvez seria uma interessante sugestão de nos fixarmos inicialmente nos eixos mobilização, métricas, fortalecimento institucional, capacitação, por exemplo, deixando os demais na forma de grupos de trabalho ou estudo ao longo, pelo menos, desse primeiro ano aqui, né? Desse primeiro ano, que é algo como que a gente vai falar de internacional, coisa do gênero, sem ter estudado? Acho que é bem isso que você está colocando, né, Wanda? E até a conversa com o próprio Jorge Ávila, que a gente pretende ter na quarta-feira que vem, o Jorge ele levantou alguns pontos, assim, mas tão críticos mesmo, até em relação ao que está acontecendo com o futuro da propriedade intelectual, que a gente vai... também, né? Eu, vivendo nesse mundo de internet que eu vivo, a questão, na verdade, lá em 1989, eu e um amigo dos Estados Unidos fizemos um paper para o WIPO a respeito digamos assim, do futuro da propriedade intelectual com o começo da internet naquela época, né? Então, eu acho que tem coisa que não dá para botar tudo no mesmo saco e sair dizendo que nós vamos fazer, porque o que acontece no governo, em todos os governos no Brasil, é que no fim ninguém faz nada, né? É coisa demais, pode ficar muito bonito para mandar para o WIPO, mas é só isso. Como resultado efetivo pode não sair nada, né? Eu concordo em gênero, número e grau. A gente tem que, mas talvez propor efetivamente um timeline. Nossa sugestão é que o foco desse trabalho seja a coluna A, a coluna B, a coluna C, a coluna D, tá? Daqui a 6 meses, sugerimos que analisemos o andamento da coluna A, daqui a 7 meses da coluna B. Enfim, tem que fazer um trabalho organizado em termos de avaliação também, né? Implementamos de qualquer jeito. Daqui a 3 meses está tudo pior e vai ficar por isso? Não pode, tem que ser uma evolução constante, tem que ser excelência de gestão, né? Então... Eu acho que o Brasil está precisando muito começar a trabalhar em todos os seus aspectos em gestão gerencial, assim, gestão de excelência gerencial, né?
Eu me preocupo muito com isso, mas acho que aqui, no ponto, a gente tem só que fazer um timeline, deixar claro que a gente não está concordando em analisar todos esses eixos ao mesmo tempo. Tá, Wanda, eu estou te ouvindo aqui. Mas podemos discutir isso também na quarta-feira, né, com a Ávila. É que, na verdade, assim, a gente agora está meio que precisando tentar fechar isso daqui, né? Então, assim, vamos voltar, né? Henry, só um comentário. Eu levantei a mão aí quando a Wanda estava falando sobre essa questão internacional. Não tem a ver, eu acho, com o texto em si, apenas para comentar. Uma coisa são os acordos e tratados já assinados ou em discussão, etc. Outra coisa que eu acho que deve fazer parte de uma estratégia nacional é a forma como você lida com os assuntos relacionados à propriedade intelectual no contexto global. Sejam demandas da OMC, que vem para o Brasil, que questiona determinada forma do Brasil interpretar determinado artigo de TRIPS ou de própria legislação ou outros acordos, né? E só lembrando que quando o GIP foi criado lá atrás, não sei se na década de 90, 2000, lá nos primórdios, e eu participava, a função dele era exatamente estruturar visões de todos os setores tecnológicos ao nível de governo, para que o Brasil tivesse uma representação internacional com mais profundidade, com mais amplitude, e não ver só o caso do setor agrícola, o setor aéreo, o setor saúde, etc, etc. É só esse comentário para um pouco, na conversa com o Jorge, na próxima semana, lembrar disso, né? Tá. Celeste... Outra coisa é a forma de participar de forma articulada quando você tem, quando você está com discussão internacional de alguma dessas áreas da propriedade intelectual. Aliás, internacional e nacional também, né, Celeste? Sim. Né? Só um comentário, tá, pessoal? Você sabe que, viu, Celeste? O eixo, agora, eu acho que no documento é o eixo 4 ou 5, ou 5 ou 4, eu não sei, que ele fala sobre a questão da revisão dos marcos legais, infralegais ali que ele tem. Ele é muito, o documento da proposta pública, ele é muito feliz em, me pareceu, viu, Celeste, uma reativação daquele papel mais estratégico mesmo do GIP. Porque ele fala de o GIP incorporar mais, uma maior participação da sociedade, e quando ele fala também mais, um dos poucos capítulos dessa estratégia que ele fala muito de aproveitar as competências do país, trabalhar em conjunto com outras instâncias, sabe, Celeste? Então, eu acho que até a solução disso que a gente está pedindo agora, né, quase que vamos estudar mais essas coisas antes de falar de mudanças de fato, né, na forma desses grupos de estudo ao trabalho. Eu acho que a resposta está até no próprio documento. Se a gente der uma olhadinha ali para frente, eu lembro de teve um capítulo ali que eu falei, nossa, exatamente isso poderia ser para vários outros. Celeste deu joinha ali, né, Celeste? Obrigado. Legal. Vamos lá. Pessoal, aí é uma questão que até meus colegas que participaram de quarta, alguns estão aqui hoje, a questão da gente talvez sugerir a priorização de alguns dos eixos e dentro dos 9 propostos, parece uma coisa razoável, sim, de algum jeito, se o pessoal puder dar tipo uma reaçãozinha, assim, do tipo like, assim, ó. Ou quem está com a câmera ligada pode dar like, assim, também, né? Também? Vamos lá. Bom, acho que grande parte dos colegas, estou vendo aqui que está piscando aqui, né? Ele levanta a mão e abaixa a mão, mas acho que está ok. Então, bom, a gente vai trabalhar nisso e vamos ter todos aí a oportunidade de depois a gente fazer uma revisão, né? Aí a ideia toda é de saindo daqui e te levar para um documento de transformar isso que está no formato de formulário, talvez num texto, que fica no mínimo mais elegante também, né? Do que um formulário respondido. Talvez a gente pode ter o formulário, mas junto com ele um texto. Outra questão de encaminhamento também que eu queria propor para todos é que aquele nosso documento que a gente tem compartilhado no Google Drive, ele acabou ficando um documento muito rico. Acho que a Ivana até visitou ele hoje, né? Acho que não foi, Ivana? Acho que eu vi comentário seu, vi do Jadir, da Celeste, Cassinelli não vi ainda, nem do Plonsky, viu? Plonsky, eu vi que você está aí, viu, Plonsky? Você não comentou ali ainda, viu? Mas tudo bem.
o Branco estava lá também, Ana Patrícia, eu não sei se já comentou alguma coisa, mas grande parte dos colegas que estão aqui comentou, Kleber comentou, Vanise com certeza, Speciale, eu acho que ainda não comentou nada também. Mas quando a gente for encaminhar essa nossa carta contribuição para o Ministério, incluir aquele documento como um anexo. Não quer dizer que todo mundo concorda com o que está escrito, mas pelo menos é uma forma de ter uma coletânea de contribuições. Né? O pessoal está de acordo em fazer isso aqui, então vou pedir de novo a nossa votação com o joinha ali, coisa do gênero, tá? Não? E tá, obrigado. O Plonsky agora deu, agora o joinha no mundo mais, né? Mais real ali. Ô Ari, você na minha tela tá do lado da Celeste Emerick, você viu só como eu reservei até um lugar bom para você aqui hoje, Ari? Tô falando sério, vou tirar até uma foto de tela aqui, peraí. Ô Henry, você fica provocando. Eu vou dizer, o Ari foi meu pupilo na propriedade intelectual. Exatamente, exatamente. Minha mestra. Nada, foi uma interação fantástica. E como aluno Jardim da Infância... Agência de Inovação da USP, eu estava no auge lá da Repict. Chega o Ari, foi uma coisa fantástica, né? Traz uma bagagem imensa, essas questões todas relacionadas à inovação, então foi um deleite, viu, Ari? E como aluno se apaixona pela professora, né? Peraí, Ari, cuidado que está sendo gravado esse negócio aqui também, né? Não, é uma paixão de aluno por professora, o que está certo, Ari, vamos lá, né? Tá bom, então. Pessoal, então, a gente já está se aproximando aqui de 6:30 da tarde, a gente caminhou, né? Poxa, a gente está aqui há um tempão já junto, né, nesse nosso grupo, a gente é o começo de uma longa jornada, mas a gente conseguiu, acho que, caminhar bastante, né, em relação àquilo que a gente tinha e ter um documento que eu acho que expressa uma boa parte, assim, dos sentimentos ou dos anseios dos colegas aqui do grupo, né? Eu queria agradecer especialmente, né, cada um aqui. O pessoal fala, né, eu falo que é um prazer ser o moço do cafezinho desse grupo aqui, de ficar ajudando, marca reunião, essas coisas todas, né, mas tem sido muito bom mesmo, né. Então, a gente vai se caminhando aqui ao encerramento. Eu, mais uma vez, acho que junto com o Clemente ali, né, Clemente, a gente tem feito o secretariado das coisas aqui, vai procurar colocar as coisas no papel, né, e compartilhar o mais rapidamente possível. Só vou fazer um comentário, pessoal. Eu não sei se o Clemente postou aqui, mas eu recomendo que poste novamente, eventualmente, a questão duas coisas, tá? Primeiro, desse documento de hoje, do documento da consulta pública, que é aquele PDF que a gente tem, compartilhado no Google Docs, e principalmente o formulário de inscrições para a Estratégia Nacional de Inovação, que nós vamos ter 2 oficinas na semana que vem, né? Deixa eu ver se eu consigo localizar esse documento aqui. Quando você está procurando, o Kleber perguntou sobre deixa eu ler o nome completo, Kleber Nauber Santos. Sim. Sobre a possibilidade dos eixos dos indicadores. Está com o microfone, Kleber? Você está mandando mais no chat? Estou com o microfone. Vamos... porque esse eu acho que eu entendo que é um tema muito, muito importante, como o Henrique já colocou. Não dá para a gente planejar nada para o futuro sem saber o que a gente exatamente faz, né? Em qualquer gerenciamento, isso é essencial. E o que me preocupa mais nessa situação, até porque eu estou vivendo isso na prática, atualmente eu estou desenvolvendo um projeto de indicador da produção científica e tecnológica, né, da rede federal, e nessa proposição eu tive uma grande dificuldade de ter acesso aos dados públicos para validar, e a validação de informação é algo que me preocupa, porque, por exemplo, eu canso de ver indicadores internacionais que dizem lá que o Brasil desenvolveu tantos por cento de determinada área. Quando você vai buscar informação na base, não acha. E isso me preocupa demais. Eu acho que, assim como sociedade civil organizada, eu acho que é algo que a gente tem que propor nesse documento, o acesso livre, né, e de que as bases estejam integradas. A gente precisa integrar Lattes, INPI,
o pessoal lá da Embrapa, enfim, né, todos os entes que a gente já discutiu aí, isso precisa estar tudo organizado em uma única base para que a gente possa correlacionar os dados e identificar os problemas, porque está tudo solto. E as inconformidades de informação existentes é muito alta. Perfeito. Isso é fato. Né? Vou até dar uma sugestão só de encaminhamento, é que assim, esse documento que a gente tem é uma resposta à consulta pública que foi feita da Estratégia Nacional, né? Eu acho que esse comentário que você fez, não deixa de postar naquele documento nosso lá do PDF que está lá, tá ok? Mas para uma carta mais concisa, para ter foco, né, principalmente naquilo que foi o canal que foi disponibilizado para a gente, eu fico com dificuldade de inserir tudo isso num lugar só. E aí, lembrando, tá, pessoal, eu acabei de postar aqui o formulário de inscrições para a Estratégia Nacional de Inovação, que está correndo em paralelo, tá? Vai ser terça e quinta-feira da semana que vem, é muito importante que a gente participe, inclusive porque a gente fala muito, né, que a sociedade deveria participar mais, aí quando se abre a possibilidade, a gente não participa tanto. Tudo bem que a divulgação também, muitas vezes, poderia ser maior, usando, né, talvez até canais aí de divulgação que a gente sabe que a gente possa ter, né. Então é isso. Aliás, a Wanda Escartezinha está lá no outro grupo ali também, no Innovations, por exemplo, né, Wanda? Você sabe que a gente está fazendo chamadas ali também a todo momento, né? Eu compartilho sempre que posso tudo que a gente passa aí, porque eu sou da Associação de Software, nós estamos sempre trabalhando com o governo federal também, por causa dos ICTs e dessa turma toda que a gente tem grupos de associação de software, de TI, então a gente acaba compartilhando muita coisa. O Innovations é um grupo que faz tempo que foi o Dalcha que começou, e aí ele me chamou logo, então, na estagiana, tá uma turma boa lá, né? Tem uma turma bastante boa. Eu acho que é até um lugar bem interessante para quem gosta do assunto para participar mesmo. Né, claro. Bom, pessoal, então eu vou, só para a gente ir caminhando aqui ao nosso final, esse documento do Word que a gente visitou hoje, é esse outro link do Google Drive, tá? E o documento geral, aquele da Estratégia Nacional que a gente tem visitado e revisitado, né, a todo momento, aquele que está cheio dos post-its ali anotados, é esse último link que eu vou colocar aqui para a gente aqui, pera. Tá bom? Então, não deixe de acessar esses 3 links aqui, tá? Que apareceram, só os 2 últimos links estão aparecendo no mesmo post, tá? Peço até desculpas, que eu acho que eu deveria ter colocado separadamente aqui, pronto. Tá bom? Legal. Pessoal, são 18 horas e 34 minutos aqui, então, a gente, como tem feito com uma certa frequência, né? Vou pedir para que todo mundo que está aqui presente ainda, aqui na nossa sala, se puder abrir aqui o vídeo, né? Porque a gente faz um registro fotográfico mais bacana, né? De tudo que a gente tem aqui, do pessoal todo, né? Muito bom, né? Vamos lá. Vamos lá. Olha só, hein? Todo mundo numa tela só. Que legal, hein? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou pedir para que os colegas todos... Ô, Arcuri, você tá, peraí, especial e ainda tô sem câmera, tá bom? Então, só vou pedir para que ninguém poste mais nada agora. Legal, pessoal, então, né? Vamos lá, todo mundo dando aquele legalzinho aqui, né? Feliz. Para mais uma jornada nossa aqui, né? Da nossa Estratégia Nacional. E lembrando, né, que esse trabalho é um começo de uma jornada longa aqui, que amigos de longa data que a gente já tem, e a gente vai poder fazer muita coisa. Ana Patrícia Morales Ville, olha só, você entrou agora, né? Não, já estava antes, desde o início. Desde o início da reunião, com a diferença de colocar a cara, né? Não, tudo bem. Tá certo. Acompanhei sim. Pessoal, então é o seguinte, ó, como que vai funcionar, né? A gente tem uns grupos lá no WhatsApp, a gente vai continuar compartilhando por lá. E no Slack vai estar lá também. O mais importante é o Slack, tá? Né, Renata? A gente fez aquele maior vídeo legal lá pra caramba, tudo lá. E aí o pessoal continua não usando o Slack. Não, minto, o pessoal tá usando mais já, verdade, né? Verdade seja dita.
Então, vai estar no Slack também, e a gente vai tentar, então, fechar isso num formato de uma carta, assim, né? Eu acho que talvez mude uma palavra para lá, uma para cá, mas tá bem perto da gente chegar num documento que seja bacana, tá bom? Pessoal, alguém tem mais algum comentário para fazer aqui agora, sim? Não? Então, tá bom. Então, comentário é o seguinte, pessoal. São 18 horas e 36 minutos na capital federal do Brasil, né? Estamos aqui encerrando uma sexta-feira, véspera de feriado prolongado, né? Tudo bem que é época de pandemia, feriado é tudo diferente, né? Fica muito obrigado para todo mundo, né? E vamos lá, né? Um abraço a todos aí, vamos sair. Né? É isso daí, né? Vamos lá. Até lá. Isso daí. Tchau, gente. Pessoal, até a próxima aí.